Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre a ligação iônica. Também é uma ligação que acontece entre elementos químicos diferentes. A ligação iônica, ela tem por característica a doação de elétrons, diferente da ligação covalente, que é uma ligação onde dois elementos químicos diferentes vão compartilhar os elétrons. Aqui na ligação iônica, há a doação. Um elemento químico perde o elétron para o outro elemento químico que deseja ganhar. O nosso primeiro exemplo, que é o exemplo mais comum, é o sal, o NaCl, que nós conhecemos aí como sal e utilizamos muito na nossa culinária, né? O Na, tá aqui a configuração eletrônica dele, é um elemento químico que possui apenas um elétron na última camada, na camada de valência, enquanto o cloro possui na sua camada de valência 7 elétrons. Seguindo aí a regra do octeto, os átomos eles se estabilizam se eles tiverem 8 elétrons na última camada. A segunda camada do Na está preenchida totalmente com 8 elétrons. Então, é fácil para o sódio perder esse elétron para se tornar aí estável, para ter os 8 elétrons na sua última camada. Já o cloro, ele tem 7 elétrons, então é mais fácil ele ganhar um elétron e somar aí 8 elétrons nessa última camada. Então, o que acontece? Quando há aproximação do sódio e do cloro, o sódio doa um elétron para o cloro. Vou sinalizar isso aqui com uma outra cor. Então, o sódio doa um elétron, ele perde um elétron para o cloro, ok? O sódio, ao perder o elétron, ele vai formar um íon, o Na mais um cátion, certo? Ele perde, então ele fica positivo e ele perde um. Quando é um, a gente pode colocar só o sinal, tá? O cloro, pelo contrário, ele vai formar um ânion, que é um íon negativo. Por quê? Porque ele recebe um elétron. Então a gente sinaliza aqui como o sinal de negativo. A estrutura aí da substância iônica, ela fica mais ou menos assim. Os ânions e cátions, eles vão se aproximar por conta aí da diferença da carga que eles obtêm. O íon positivo vai atrair os íons negativos e vice-versa. Então, eles vão formar aqui, ó, esse aglomerado de cargas, ok? E daí vem a ligação iônica. Então, esse aglomerado ele está unido por uma força de atração que nós chamamos de ligação iônica. Vamos seguir aqui para o segundo exemplo. Aqui eu já fiz uma representação um pouco diferente. Tem aqui, ó, o magnésio ligado ao cloro. O magnésio ele está aí na coluna dos alcalinos terrosos, ele pertence à família dos alcalinos terrosos, coluna 2A. Então, ele tem 2 elétrons na última camada. Já o cloro é um halogênio da família 7A e ele possui, então, 7 elétrons na última camada. Quando esses dois átomos neutros se aproximam, o magnésio irá doar aí o seu elétron para o átomo de cloro, ok? Como o magnésio tem 2 elétrons, então é possível que ele doe para 2 átomos de cloro. Para cada átomo de cloro, ele vai doar aí um dos seus elétrons. Essa doação de elétrons caracteriza a ligação iônica. Essa ligação ela é muito comum entre metais, principalmente das colunas 1A e 2A, porque são elementos químicos que têm a tendência a perder elétrons, e a metais, principalmente os ametais das colunas 6 e 7A, porque são elementos químicos que têm tendência a receber elétrons. E se vocês observarem aqui a fórmula, vamos colocar aqui, o magnésio, ele, por doar 2 íons, por doar 2 elétrons, ele forma o íon mais 2, então magnésio mais 2. Já o cloro, por receber um elétron, ele forma o íon Cl-. Se vocês observarem aqui a fórmula, olha só, ocorre uma troca aqui, ó, da valência
com o número de átomos utilizados, formando aqui, ó, o MgCl2. Essa troca, ela vale para todas as substâncias iônicas, se chama de regra geral de formulação. Vocês podem notar que o número de íons que se unem, então aqui o número de íons, dois íons cloros, é inversamente proporcional à carga do cloro, ok? Então faz uma regrinha aqui, ó, regra do X, que vale aí para vocês encontrarem todas as fórmulas das substâncias iônicas, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e se tiverem alguma dúvida, enviem aí para nós através do site quadro.com.br. Um grande abraço!